Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que medicamentos com nome ortográfico ou fonética parecidas, ou aquelas medicações que têm a características semelhantes, tem um nome para isso? Nós chamamos de medicamento LASA, que nada mais que é um termo em inglês para look alike, sound alike. Look alike é nada mais semelhanças, né, entre a rotulagem e entre o medicamento, e o sound alike são aqueles medicamentos que, quando a gente fala, soa muito parecido com outra medicação, mas por muitas vezes são diferentes, tá? Principalmente, né, por ser medicamentos LASA, são os maiores riscos que os doentes enfrentam, justamente porque eles são expostos a essas medicações muitas vezes nas farmácias, né, de fácil acesso, e até as instituições de saúde hospitalares e dentro das casas dos pacientes em si. Por que a gente precisa, né, atentar ao medicamento LASA? Esses medicamentos eles continuam a estar presentes nas nossas instituições, apesar, né, de ter algumas medidas preventivas implementadas. A verdade é que a indústria farmacêutica ela continua ainda a comercializar esses tipos de medicamentos cuja a rotulagem, que é legalmente possível ser feita, né, permite a existência dessas medicações intituladas LASA, especialmente no que diz respeito ao aspecto visual. O que a gente tem que fazer, né, na verdade, aqui no Brasil, o que é implementado? Aqui, para dificultar as trocas, né, desses medicamentos LASA, foi feito um protocolo, que é o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, onde eles sugerem, tá, um emprego da letra maiúscula e negrito para destacar as partes diferentes com os nomes semelhantes, como por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse medicamento clonidina e o clozapina. São medicamentos, né, com nomes semelhantes. Você vai bater o olho, quem é leigo vai achar que o medicamento é igual ou parecidíssimo, tá? Mas são totalmente diferentes. O emprego desse protocolo, ele pede o quê? Que o medicamento com um destaque maior, como o nidina, na verdade, para diferenciar da zapina, que ambos começam com clô, e cada um são substâncias totalmente diferentes. Também para o caso quando é medicamento psicotrópico, como por exemplo fentanila e alfa-fentanila. Nesse caso, a fenta e a alfa utilizam-se a palavra fenta na fentanila e alfentanila. Então confunde também, né, para quem é leigo achar que ambos os medicamentos são iguais. Na verdade não. Eles são da mesma classe, mas para cada farmacocinética é aplicado para uma situação diferente. Eu tenho para mostrar para vocês exemplos de medicamentos que a gente encontra ainda hoje em dia, que são medicamentos LASA, tanto para semelhança em rotulagem, na semelhança do frasco, como também nos nomes que pode confundir aí muitas pessoas, como por exemplo aqui. Temos 2 frascos de Solumedrol. Solumedrol é um medicamento para metilprednisolona. Esse medicamento é um glucosteroide, tá? Ele é utilizado para medicamentos como anti-inflamatório em algumas situações. Esse exemplo seria o exemplo de sound alike, aquele medicamento com rotulagem semelhante. Ambos são medicamentos iguais, são a mesma substância ativa. O que diferencia é a miligramagem. Um de 125 miligramas, tá, para 2 ml, e o outro de 40 miligramas para 1 ml. Então, se você não bater o olho ali, você prestar atenção na dispensação da farmácia, você vai pegar a miligramagem que não corresponde à prescrição médica. Por isso, né, que a implementação desse protocolo deveria ajudar na diferenciação também, não somente com o nome comercial, o nome do princípio ativo, mas na miligramagem, para diferenciar em letras maiores, para a gente saber que aquela miligramagem é diferente do que está sendo prescrito e vice-versa. Um outro exemplo que eu tenho aqui, muito parecidíssimas as ampolas. No caso também entra no sound alike, mas são medicamentos totalmente diferentes, tá, gente? Temos uma ampola de furosemida e uma ampola de diazepam. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Ambos são feitas, né, no mesmo laboratório, então acho que o padrão do laboratório utiliza a rotulagem padronizada daquela empresa, mas o furosemida ele é um diurético, tá? E o diazepam ele é um ansiolítico, então a mesma coisa, na dispensação da farmácia, né, naquela correria, a pessoa que está na farmácia pode ser aquela pessoa que não entende
100% de farmacologia. Por exemplo, um auxiliar de farmácia, um técnico de farmácia que tem a base de ensino, mas na dispensação ele também não presta atenção e você que recebe não presta atenção. Acaba dispensando. Por exemplo, eu preciso de um furosemida prescrito, o médico precisou, formulou um ASIC para ser feito, a farmácia me dispensa um diazepam. Se você não olhar direitinho na correria, você vai pegar o diazepam, justamente porque a rotulagem e as ampolas são parecidíssimas. Outro exemplo aqui, eu tenho várias caixas já entrando no sound alike e look alike, que é o parecidos, né, as formulações parecidas, a caixa parecida e os nomes parecidos. Aqui temos um exemplo de pomadas oftálmicas, são aplicações para os olhos, tá? Todas são do mesmo fabricante. A rotulagem, vocês veem que aqui, para esse tipo de medicamento, a rotulagem é amarela, alaranjada, e para cá é azul. Todas são iguais, se for ver. Ah, mas se eu não prestar atenção, eu pego a primeira caixa aqui, que o médico me pede, por exemplo, uma atropina, pomada oftálmica. Eu vou lá e pego o ciclopentadol. O que é isso, gente? Se você não conhecer a farmacologia ou a base farmacológica dos medicamentos que a gente administra, a gente acaba pegando um medicamento que não corresponde à prescrição médica. Por isso que o medicamento LASA ele poderia diferenciar essa classe farmacológica aqui, como por exemplo, o ciclopentolato, ele é nada mais um antagonista muscarínico, diferentemente do atropocil, que a atropocil é a atropina pomada oftálmica, que ele também é um antagonista muscarínico. São colírios, também tem versão pomadas também, eu vou mostrar já, mas aqui é colírios, tá? São utilizados para oftalmologia, exames, né, dos olhos. E o tropicil, que também nada mais é um agente anticolinérgico. Se você parar para olhar, o atropocil e tropicil são nomes parecidíssimos, o que entra no sound alike, aquele medicamento com fonética parecida. A pessoa que não entende direito, que não tem aquela base boa, vai acabar trocando medicação no momento da dispensação e até na administração, podendo causar um evento adverso desnecessário no paciente, né? E outros problemas aí futuros. Nesse caso, temos os 3 medicamentos aqui. Floxedol, que é o ofloxacina, que nada mais é um antibiótico, tá? Que é também versão colírio. O Gentosil, que é o gentamicina na versão colírio. E o Diomicet, que é o clotronidazol, que é um antifúngico. A gente também precisa prestar atenção que nesses 3 medicamentos são 2 antibióticos e um antifúngico. Na dispensação acontece o quê? Pegamos um medicamento que não corresponde, né, ao que o médico pediu e acaba administrando um medicamento que não é o certo. Aqui nesse caso ele entra na parte de look-alike, que é a semelhança entre os frascos, porque os nomes eles não são parecidos. Mas, né, a gente reforça, né, sempre olhar a formulação, né, e o nome do princípio ativo. Outro exemplo aqui. Aqui não dá para enxergar direito na foto, mas tem escrito o nome do medicamento. São medicamentos com ampolas iguais, só que a diferença é que são fabricantes diferentes. Essa ampola aqui seria a ampola da adrenalina do laboratório da B. Braun. E essa ampola seria o Ceterolac, que é da laboratório Generis. Ambos são as mesmas ampolas, só que a diferença é o medicamento. Um é a adrenalina, que é o antiasmático, vasopressor estimulante cardíaco, e um anti-inflamatório não esteroide. Aquela confusão. Na correria, eu preciso dispensar para repor um carrinho de emergência adrenalina ampola e me dispensa um Ceterolac e eu não olho, eu coloco lá no carrinho. É um perigo constante, a gente tem que estar sempre prestando atenção, a sempre fazer a dupla checagem, tripla checagem, perguntar com alguém se pode olhar junto, né? Você tá repondo um carrinho, utilizando um medicamento, justamente por causa desse problema. E acontece muito, tá, gente? Erros de medicamento devido aos medicamentos LASA, por ser dispensado, na hora de dispensar não presta atenção na miligramagem, no nome do medicamento e até na forma dela, semelhança, né, no caso, a forma física. Aqui, ó, outro exemplo para vocês, também aqui no caso são pomadas oftálmicas, tá? Mesma coisa, look-alike, são mesmas rotulagens, dentro também as pomadas elas devem também serem bisnagas iguais, tá? Para dificultar mais ainda, sound alike, clorocil, gentosil, terricil,
Se você parar para olhar, todos terminam com sil, né? Mas o que é, né? Essas pomadas oftálmicas são todas antibióticos. Se eu também não olhar aqui é o princípio ativo delas, eu vou estar administrando lá um medicamento totalmente fora do que o médico me prescreve. Por exemplo, ele me pede uma pomada aí de clorafenicol para ser administrado num paciente e eu recebo de dispensa na farmácia um gentamicina pomada oftálmica e eu não olho e administro. Então são aí situações que a gente mostra para vocês que acontece, tá, no nosso dia a dia. Infelizmente, né, as implementações desse protocolo que deveriam ser corretos são ainda poucos, né? Não são todas as empresas que fazem essa implementação, mas a gente reforça a todo mundo, principalmente nós técnicos que a gente administra muito medicamento, a tomar sempre cuidado na hora da administração, né? E quando você vai pegar da farmácia. Outro exemplo para vocês verem, 2 ampolas idênticas, parecidíssimas, né? Tá? O que a gente faz nessa situação? O médico me prescreve um Plasil para ser feito e me dispensa um gentamicina. Se vocês olharem aqui, as ampolas são idênticas, mas essa ampola em si, ele é a metoclopramida, que é o Plasil, que é um antiemético, tá? E aqui é a gentamicina antibiótico. A mesma coisa, eu vou pegar o medicamento, um antibiótico em vez do Plasil e administrar no paciente, sendo que não era isso que o médico pediu. Pode ocasionar um evento adverso, um efeito também farmacológico aí. E outra, não é o tratamento que seria o eficaz ao paciente. Então precisamos sempre olhar, né, a rotulagem. Ambos são do mesmo laboratório. Por ser o padrão do laboratório, eles fazem esse tipo de rotulagem parecidíssimas e acaba confundindo quem não tem aquela expertise ainda e entender farmacologicamente o que você está fazendo com o paciente, tá? Um outro exemplo, uma foto tá meio borrada, mas que dá para ver. 2 caixas onde entra no Sound Alike e também no Look Alike. Caixas com o mesmo tipo de rotulagem, tá? São dos mesmos laboratórios também. Um é o Evotecan, que é o Topotecana, que ele é um agente quimioterápico, e o outro é o Evomixan, que é o mitoxantrona, que é um agente antineoplásico. Eu estou numa clínica lá oncológica com paciente em tratamento oncológico. O médico me solicita um agente antineoplásico para ser feito, no caso Evomixan, e eu recebo em dispensação o Evotecan, que nada mais é agente quimioterápico. Se eu também não olho, né, eu vou administrar o medicamento que não foi solicitado, causando um evento adverso ao paciente, principalmente esses medicamentos que são mais assim sensíveis, né, para pacientes com as situações mais sensíveis, pode ocasionar um evento gravíssimo, tá? Além de ser uma situação administrativa, né, vai para administração. Agora, temos 3 ampolas aqui que também são parecidíssimas, que são opioides, tá? O laboratório é o mesmo. No meio aqui, o que diferencia dessas 3 é um Nubain, tá? Se você não lê, acaba administrando Nubain um paciente que pede ser administrado a Dimorf. Lembrando, temos 2 ampolas de Dimorf também, não somente no nome, na miligramagem. Dimorf nós temos de 0,2 ml de miligrama por ml e também temos Dimorf de 10 mg por ml. Se o médico me pede de 10 mg e me dispensa um de 2, se eu não olho, administro a miligramagem errada. Por isso que temos que atentar aos medicamentos de semelhanças, tá? Nesse caso ele não entra no Sound Alike, né? O Dimorf e o Nubain, mas é mais pela rotulagem e pela ampola, que são as 3, são pequenas literalmente. Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, já empregado com esse protocolo, tá? No caso da ampola do Tridil, que ele nada mais é um vasodilatador coronariano. O que diferencia aqui é o que é pedido, as 3 letras que diferencia, e o DIL, tá? Porque tem medicamentos com final DIL que são parecidíssimos, tá? Para diferenciar que esse é um medicamento vasopressor. E também se emprega no Nitroprus, que é o nitroprusiato, que também é um vasodilatador arterial e venoso. Eles acentuam o NIT, tá? Então a gente acaba aos pouquinhos aí conseguindo ter alguns fabricantes laboratórios no Brasil que estão implementando esse sistema com mais segurança para a gente. Então no momento da dispensação a gente olha essas 3 letras aqui e consegue assimilar que aquela medicação é aquela que eu preciso ser feita, tá? Eu vou deixar
na descrição desse vídeo a tabela, né, o PDF para ser baixado de graça pelo próprio Instituto, tá? Que é a lista de medicamentos com grafia e sons semelhantes, no caso do Instituto de Práticas Seguras, para vocês baixarem e vocês terem, né, em bolso com vocês, para na atualidade, né, da sua rotina, vocês conseguirem trabalhar em cima dessa lista e saberem diferenciar o que é um e o que é outro, tá, gente? Qualquer dúvida aí relacionada a esse vídeo, deixa nos comentários que eu explico para vocês, ou aí, quem tiver dúvidas. Quem não é inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever, ativar o sininho. Temos aí vídeos semanalmente sobre a rotina de enfermagem para os técnicos, tá? E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.